eu sou Patrícia Scioli. Oi, eu sou Tatiana Chiari. Olá, eu sou o Fábio Santana. Bem-vindos e bem-vindas ao Queen on the Road, podcast da Scania América Latina, que marca agora um novo momento da iniciativa Queen of the Road, realizada por nós há 8 anos. Que lá atrás, quando ele nasceu, quando ele surgiu, a gente ainda não sabia muito bem até onde ele ia, mas caminhou bastante, andou muito e está aqui hoje. Novamente falando sobre liderança feminina, sobre transporte sustentável, sobre diversidade e inclusão, ações de impacto, temas atuais e fundamentais. E o melhor é ter você aqui acompanhando a gente, porque a gente convidou convidados incríveis que vão passar por aqui, por essa conversa, e eu convidei, obviamente, 2 craques aqui que vão estar com a gente hoje. É isso, Tati, passa a bola para você. Muito obrigada, Pati. Eu que tenho que agradecer a presença do nosso convidado de hoje. Vou contar um pouquinho sobre ele, hein? O nosso convidado, na minha opinião, é um desses transformadores de ambientes e realidades. Além de ser um executivo de altíssima performance, um pai de 4, nota 1000, e um marido muito parceiro, posso dizer isso porque eu conheço a Sil. Prometi que eu ia mandar um beijinho pra você, Sil. Eu tenho a sorte de poder também chamar ele de amigo. O Fábio é químico de formação, mas como muitos dos talentos que a gente conhece, nunca parou de estudar e de se especializar. Atualmente, ele está fazendo doutorado profissional em administração pela FGV. Ele é diretor de Gente, Diversidade e Inclusão da Arcos Dourados Divisão Brasil desde 2021. Para quem não conhece, a Arcos Dourados é a operadora do McDonald's em 20 países da América Latina e Caribe, uma gigante, né, Fábio? Com mais de 100 mil colaboradores. Fábio, muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, uma honra estar aqui. Eu estou muito feliz mesmo de poder conversar com você. E eu queria que a gente começasse, Fábio, por algumas das histórias que eu já conheço, que você me contou, e que eu acho que são muito importantes e representativas de você, né? Que é sua origem, a sua família, como é que você chegou aqui. E queria que você começasse nos contando como é que é essa história, assim, de educação, de nota boa, ser moeda de troca, né? Como é que era essa negociação com a família, assim, quero soltar pipa, quero sair, como é que era isso na sua casa? Desde muito cedo eu sou filho de uma professora, né, do ensino da educação básica e fundamental do Rio de Janeiro, já aposentada, e que desde muito cedo, até antes da minha mãe, a gente foi muito estimulado pelos estudos, pela educação. E nas relações com primos, com tios, com os pais, a relação era sempre motivada pela tua performance, pelo teu desempenho educacional. Então, muitas das vezes, meu tio chegava para visitar a família, ele morava numa outra região, num outro bairro do Rio de Janeiro, e eu muito jovem, ele era assinante de uma revista importante do mercado brasileiro, e ele abria a revista numa página aleatória e me pedia para ler uma matéria, porque ele queria acompanhar o meu desempenho, né, na leitura. E tabuada, né, era uma coisa comum. Então, se às vezes eu tivesse a oportunidade de pedir algum tipo de ajuda, subsídio para comprar uma pipa, para jogar futebol, para fazer qualquer coisa, a relação era: deixa eu dar uma olhada no teu boletim. Como foram as suas notas, né? Então, isso sempre motivou a relação da família, né? Por várias gerações. Eu cresci num ambiente que eu tinha referências, né, de primos que tinham um bom desempenho escolar, irmão que tem 3 anos mais velho que eu, com um ótimo desempenho escolar, e que, de alguma maneira, isso influenciava a geração que vinha chegando para que também apresentasse um bom desempenho escolar, porque isso era a moeda de troca da nossa família. Você sente que você reproduz hoje isso com seus filhos? Como é que é? Ou você suavizou? Eu diria que eu não uso os mesmos métodos, né? Hoje em dia as crianças não soltam mais pipa, né? Mas eu estudo junto. Essa semana, semana passada, minha filha de 9 anos estava em semana de provas, eu checo o resultado da prova, eu preparo, eu faço exercícios, eu preparo aula para ela em algum ponto que ela tem dúvida, e ela me vê estudando sempre, né? Exemplo. A gente falando aqui também um espaço de liderança.
Acho que é clichê, mas é verdadeiro, né? Porque o exemplo arrasta mesmo. E ouvindo aqui você falar, esse é um espaço também de identificação, que a gente quer que as pessoas que estão acompanhando esse podcast também se identifiquem. E você falando agora, eu me identifico muito com essa ancestralidade da força da avó. Minha família toda é do Nordeste. Eu vim de lá onde um cria filho do outro, é um pouco por aí, né? E uma mãe muito jovem, de 16 anos, Como que a frase precisa de uma aldeia inteira, né? Uma aldeia inteira para criar uma criança. Então foi muito também uma fortaleza feminina ao lado, e a questão da educação, porque você falando eu me lembrei. Eu fiz inglês porque a minha avó dava aula de inglês e eu tive bolsa de estudos. E o meu primeiro emprego no mundo corporativo, eu tirei 10. E foi no inglês. Então, muita coisa do que eu tenho hoje, eu não tenho dúvida nenhuma, foi essa abertura da educação. Eu acho que quem acompanha a gente aqui no Queen também sabe a força que isso tem, o estímulo que isso tem. Então, muito bacana ouvir. E você agora está fazendo essa passagem para os seus filhos no modelo atual, mas uma passagem, né? Muito, muito interessante. Fiquei emocionada. É bonito, né? Eu adoro. Eu ficaria aqui muito tempo ouvindo o Fábio falar da família, gente, mas vamos trazer esse papo da educação também para o seu dia a dia hoje, né, Fábio? Porque, enfim, esses exemplos atraem, né? Mas como é difícil também no dia a dia a gente, enfim, colocar para andar essas pautas, né? Que são as pautas aqui do nosso programa. Como é que é hoje na sua realidade, né? Como diretor de uma instituição tão importante, de uma empresa tão gigantesca, né? Como é que esses desafios de diversidade e inclusão se colocam hoje? Fábio, conta um pouquinho pra gente. Os desafios são enormes, né? Eu sou privilegiado de fazer parte do quadro da Arcos Dourados, uma empresa que assume isso como um posicionamento estratégico. Então, o nosso discernimento como empresa é que a agenda ESG, ou em especial o tema de diversidade, que é um dos pilares dentro do pilar social, de como a gente chama receita do futuro, né? A estratégia de ESG lá, é um tema que faz parte da estratégia. A gente, desde 2018, tem um comitê Latam e Caribe com representantes dos diversos níveis da organização, em regiões geográficas diferentes. E ao longo desses anos, de 17 anos aproximadamente de Arcos Dourados operando nesse território latino-americano e Caribe, eu diria que nos fez qualificar essa reputação de ser um sólido entendedor das necessidades da sociedade nesse território latino-americano. Então, isso nos qualifica e, ao mesmo tempo, nos responsabiliza. E dentro desse contexto, eu lidero a área de pessoas, diversidade e inclusão aqui no Brasil, uma operação que tem a sua complexidade. Estamos falando de um ecossistema de cerca de 68 mil funcionários, considerando as empresas franqueadas, e considerando o ecossistema próprio, cerca de 45 mil funcionários, com uma complexidade, e que, ao mesmo tempo, os resultados que a gente vem colhendo nos orgulha muito, porque não é um compromisso de desempenho no curto prazo, né? Eu diria que é uma avaliação muito mais de progresso da organização no longo prazo, né? E a gente é gerador de primeiro emprego e a gente tem a responsabilidade de oferecer uma experiência não só representada pela diversidade que a gente tem na nossa sociedade aqui no Brasil e nos diversos outros mercados onde a gente atua, como também oferecer uma experiência inclusiva, uma experiência em que o respeito é o que vale mais, né? Então, dentro dessa jornada de diversidade, equidade e inclusão, a gente investe muito, muito, até porque a gente já fez muito do ponto de vista de diversidade. Os nossos marcadores sociais, muitas das vezes, estão em representatividade, em comparação com os indicadores, com os mesmos marcadores sociais da nossa sociedade brasileira. A gente já está numa posição superior. E a gente vem trabalhando muito fortemente na agenda de inclusão, ou seja, construir um ambiente que haja segurança psicológica, em que a gente incentive as pessoas para que elas sejam quem elas de fato são.
e que a gente crie condições para que elas possam viver a cada dia, né, o seu sonho, a sua ambição, a sua realidade, e é isso que a gente procura construir e oferecer para as pessoas dentro das suas rotinas nos diversos mercados que a gente atua aqui no Brasil. Você pegou o gancho, eu gosto muito da palavra avanço e progresso. É só uma questão com palavras, como eu sou também da comunicação, isso me pega muito. E te ouvindo, claro que a gente teve avanços. Eu me lembro quando eu comecei a minha jornada dentro desse mundo do trabalho, mercado de trabalho e corporativo, me lembro que o meu primeiro chefe me perguntou, antes de entrar numa sala de reunião, como você prefere ser vista, como minha filha ou como minha amante? Era um outro momento, talvez, do mundo. Outro mundo, talvez, né? E foi assim, da minha geração, pelo menos, a gente veio desse lugar, né? E só que assim, hoje eu tenho a noção que a gente não está onde a gente estava antes, mas também a gente ainda não está onde a gente quer e precisa estar. Então, esse meio do caminho, que eu digo que a gente está adolescente, a gente está numa transição. E é complexo, né, gente? Então, você não é mais o que você foi, mas você ainda não é o que você quer ser. E como você faz isso? Então, eu me identifico, você falando aqui também, eu falei assim, quando eu trago essa pauta que tem avanços, mas que precisa ainda seguir em direções mais justas, talvez, ou melhores, né? Já que a gente está falando também, principalmente de negócios, como é que você se coloca? Porque eu me sinto com o meu marcador uma única mulher em vários contextos. E você está no C-level, você tem essa responsabilidade, o privilégio e a responsabilidade. Então eu queria ouvir um pouquinho do Fábio. Como é que você se sente nessa pauta que precisa navegar, estando onde você está hoje com a sua responsabilidade? É sentimento, não é saber nem fazer. Vamos ver. Eu preciso voltar com relação à minha história, porque não tem como falar disso sem reconhecer o belo trabalho que, principalmente, as mulheres da minha família tiveram na minha história. E a começar pela minha avó, uma pessoa que nasceu mulher negra em Salvador em 1900, a minha avó materna. E o meu avô também, parceiro, que nasceu em 1890 em Três Corações e ainda numa condição de pós-abolição, mas ainda vivenciando uma realidade de escravidão. Sim. Foi levado para Salvador, os dois se conheceram na adolescência, iniciaram uma relação e tiveram 8 filhos. A minha mãe é a última das filhas. Eu diria que essa história é uma história que para mim é o início, né, que marca. Eu tenho, inclusive, nesse momento da minha vida, buscado mais informações sobre a minha ancestralidade, e eu diria que eu cresci num ambiente familiar em que a autoestima era profundamente trabalhada, todos os dias. Às vezes os métodos eram mais ortodoxos, né? Muito bom. E eu tenho plena consciência de que a intenção era a melhor possível, e trago somente aprendizados positivos com relação ao posicionamento, né? O entendimento da minha família, além da gente se comportar bem do ponto de vista de valores humanos, né? A educação como um pilar-chave, né? Uma educação de ponta, né? E uma certa dose, né? Que talvez a palavra não seja ativismo, mas uma certa dose de um ativismo diplomático, né? No sentido de não se posicionar necessariamente reivindicando determinados direitos, mas sendo bastante estratégico para conseguir fazer essa reivindicação da maneira mais suave possível, né? Então, essa consciência, né, da negritude eu tive na minha família. Eu cresci num ambiente que eu pude olhar para o lado, para primos que variavam 10, 15 anos de idade, porque a minha mãe, nessa fila de 8 filhos, Fila boa. ela foi a última, né? Então, os irmãos dela, a diferença variava às vezes até 20 anos. Nossa. Uhum. Então, ela recebeu orientação, e teve a sua jornada com as experiências dos irmãos. Exato. E passou a ser um símbolo para os seus sobrinhos, meus primos, que eram filhos
que regulavam a idade de 10 anos, 5 anos, 15 anos de diferença para ela. E eles receberam essa referência e, naturalmente, foram referência para a minha geração. Então, dentro desse contexto, falando do sentimento do Fábio, aquilo que eu trago como mochila, como repertório, é um sentimento da resiliência, que veio muito construída por um pai militar que eu tive, extremamente disciplinado, né, que aquilo que colocava como compromisso de fazer, ir até o fim para fazer. Então isso está no meu DNA, em cumprir aquilo que eu me comprometi a fazer. Então, com as dificuldades que eu tive na vida, eu tinha, de alguma maneira, energia. Eu acho que isso é um privilégio. Não vou dizer que essa receita é uma receita aplicável para qualquer pessoa, principalmente pessoas que sofrem repressão por fazerem parte de grupos minorizados da nossa sociedade. Mas a minha história, ela traz esse elemento. Um elemento da disciplina, um elemento de fazer por onde, um elemento de construir relações, né, network, construir relações extremamente importante. Um dia você ajuda outro dia você é ajudado e assim por diante. E isso fez com que eu caminhasse até aqui. E, obviamente, os estudos, sem sombra de dúvida, em muitas situações, eu participo de eventos, reuniões de trabalho, em vários dos ambientes ao longo de muitos anos da minha carreira, eu sou único, né? E eu queria contar uma passagem especificamente. Eu ia pedir para você contar, já estava aqui te olhando, eu tive sei qual é. o privilégio de participar. Hoje eu atuo como associado pro bono em relação a programas de mentoria junto ao Instituto Pactuar, né, que apoia a equidade racial e a inclusão de negros em posição de liderança no mercado de trabalho como um todo também. E eu já estou lá há alguns anos, envolvido principalmente com esse projeto, e eu fui convidado para uma formatura, né, de uma das turmas em que eu fui mentor, e o evento ocorreu em um prédio luxuoso da JK, aqui em São Paulo. E no momento que eu parei o carro, entrei no elevador, eu olhei no entorno, o elevador estava lotado somente de pessoas negras. Pessoas em posição executiva, negras, né? Eu subi até o local, o auditório, e lá eu encontrei outras cerca de 60, 80 pessoas aproximadamente, pessoas negras em posição executiva. Eu nunca, na minha história, com 49 anos de idade, eu tive o privilégio de viver isso. A minha sensação foi um mixed feelings, né? De eu gritar, de eu dar cambalhota, como diria minha filha de 4 anos. Gente, a gente tá falando de sentimento aqui, tá vendo? Alegria pura, veja bem. Pura, por eu olhar e ver semelhante. Uma realidade que nunca ocorreu ao longo de mais de 30 anos de carreira. No contraponto, eu lembro também de você contando, Fábio, que é o famoso teste do pescoço, né? Ele identifica como teste do pescoço, que nos ambientes, né, nos restaurantes, nas reuniões, né, em muitos dos ambientes corporativos, inclusive, né? Você olha para o lado e não encontra, né? A gente se sente sozinho. Sem dúvida, sem dúvida. Mas aí eu já vi que você é muito um otimista realista, né? Um cara do movimento, mobilizador. Tem avanços, claro, senão a gente também não estaria aqui nesse podcast. Mas o que você acha que ainda falta para a gente conseguir trazer com mais naturalidade essas questões e avançar mais, porque o que a gente quer no final o objetivo é o mesmo. A gente quer muitas cambalhotas, né? Eu fiquei pensando, eu queria muitas cambalhotas. Eu também. Carpado, um Simone Biles aqui, ou a nossa colega brasileira que acabei de Rebeca Andrade, maravilhosa. Perdoe, mas a menopausa faz isso também. Vai que a Rebeca escuta a gente, hein, pois Tati? quem sabe. Mandando recados aqui para várias pessoas. Eu acho que é um tema que requer múltiplos esforços, e eu acho que talvez esse seja um dos maiores desafios, porque nem todo mundo tem a mesma visão de mundo,
teve trajetória diferente, então cada um tem a sua singularidade e reage diante da sua singularidade De forma diferente, né? Mas na minha visão, esse não é um tema do governo, assim como também não é um tema exclusivo da organização. Esse é um tema nosso, é um tema humano, enquanto sociedade. Né? E o mais interessante, talvez paradoxal isso, é que eu imagino que será uma verdade absoluta se eu perguntar para qualquer pessoa se ela gostaria de ser bem tratada, se ela gostaria de ser respeitada. Eu entendo que virá uma verdade absoluta, que é sim, eu gostaria de ser respeitado. Não importa o meu marcador, não importa a minha origem. Então, o objetivo é comum. Mas o sistema, né, ele foi estruturado de modo a excluir partes, né? E a partir do momento que a gente ilumina essa discussão com esse grau, com uma pequena dose de ativismo, que também é importante para o processo, mas com a consciência, né, de que a gente está impactando de uma forma muito maior, isso melhora a realidade da sociedade, melhora a realidade de cada pessoa, mas melhora os resultados das empresas também. Fábio, conta um pouquinho pra gente, como é que são esses caminhos, como é que você foi encontrando, que a gente sabe que não é sempre fácil, né? Paty também conhece desafios, enfim, estamos falando agora um pouco mais das organizações, né, desse lugar aqui que a gente tá representando. Como é que você foi adequando e encontrando, assim, até para servir de motivação para outras pessoas que de repente estão aí em cadeiras semelhantes e querem muitas vezes têm vontade, acreditam, mas realmente não encontram ali caminhos efetivos para isso? Eu sou entusiasta pela solução de problemas, eu gosto de problemas complexos e levo a minha perspectiva como líder de pessoas a uma perspectiva que está integrada ao negócio, né? Então, as escolhas que eu fiz, algumas vezes sem nenhuma intenção, outras vezes de forma mais intencional, porque ao longo dos anos eu venho elaborando muito essas questões, eu procurei preencher um local em que eu dialogo com o negócio. E para eu dialogar com o negócio requer um primeiro passo de humildade, de entender o negócio, de entender a dor do negócio, né? Eu acho que esse é um caminho. A agenda de diversidade, equidade e inclusão, se situada numa posição de progresso ou numa posição de impacto no negócio, ela propicia um espaço mais frutífero para essa discussão. Mais verdadeiro, inclusive, né? E que, na minha visão, mobiliza interlocutores que estão mais sensíveis a essa perspectiva, a essa abordagem, a essa narrativa. E eu acredito piamente, né, que tem um espaço nisso, né? Quando a gente se preocupa em um board ou um time executivo diverso, com representatividade feminina, racial e por aí vai, a gente amplia as perspectivas, né, da gente olhar um determinado problema que é comum a todos, né? E quando a gente olha para a nossa base de clientes, a gente também observa a diversidade, porque inevitavelmente é a representatividade da sociedade. Então, quando eu penso, né, o problema com perspectivas diferentes, e para isso eu preciso investir num ambiente de diversidade, eu vou ser muito mais capaz de atender às dores, às necessidades desses consumidores também, que também são diversos por natureza. Então, é nesse lugar que eu acredito e um lugar do diálogo, né? Eu entendo que temas complexos requerem uma abordagem pacífica, uma abordagem que dê espaço para reflexão também, né? Uma coisa que a gente estava conversando agora há pouco é que os conselhos, diretorias, enfim, os decisores, né, salas de decisão estão acostumadas a informação e decisão. Talvez estivesse faltando um capítulo aí, um passo que seria realmente refletir, dialogar, debater, ampliar a zona da sua visão em relação àquilo. E depois você vai seguir para uma decisão, talvez aí mais autoconsciente, como empresa,
e ampliar o repertório. Claro. Né? E para isso precisa estar disponível a estudar, a ampliar o repertório, a entender profundamente o que está sendo discutido. E é nisso que eu venho apostando, principalmente nos últimos anos da minha carreira, principalmente quando comecei a me debruçar um pouco mais os estudos para essa área, essa temática de diversidade, equidade e inclusão. Como é que está o seu repertório de liderança feminina? Conte pra gente, como é que estão esses aprendizados e por onde estão os avanços? Acho que mais uma vez eu tenho que ser generoso o suficiente para reconhecer a importância da minha esposa, das minhas filhas, das diversas mulheres com quem eu convivo, né? Porque nós vivemos numa sociedade, infelizmente, machista, né? Infelizmente machista. E essa sociedade, ela traz privilégios para nós homens, né? Que acaba, de alguma maneira, a gente se apropriando disso. Sim. Uhum. E muitas das vezes a gente não percebe, né? Então, essa convivência, esse olhar, essa proximidade perto de mulheres tão fortes, né? Tão importantes na minha vida, tem me feito regular melhor e iluminar uma área de viés inconscientes, né? De modo que eu tenho um pouco mais consciência dos meus atos, das minhas falas, né? E me posicionar conscientemente como aliado da causa. O que suas filhas, por exemplo, já te ensinaram? Assim, eu sei que são muitas lições, mas conte alguma, assim, dos... São coisas do cotidiano. A minha filha de 9 anos, no outro dia, estava deixando a unha crescer e de alguma reação minha, eu falei, putz, é feio, pô, você poderia... papai, é feio, mas é minha. Você tem razão, filha. É sua. E assim vai... Adorei, ela é queen também, ela é... A de 4 decide a roupa que vai vestir, a maneira com que vai pentear o cabelo. Então, nós adultos carregamos uma série de visões e que a gente às vezes vai aceitando, e isso vai ocupando um espaço, né, que pode se tornar uma barreira intransponível, né, para você acessar esse espaço. Então, hoje a minha jornada é uma jornada de ouvir, de constante aprendizado, de compreender a necessidade do outro, criar um espaço em que o outro se sinta à vontade, para que possa externar isso e dialogar com cada uma dessas situações. Eu tenho aprendido muito e sou muito feliz por isso. Nossa, vou pegar algumas coisas do que você falou, mas assim, não podia ter convidado mais perfeito, porque a gente queria trazer esperança para esse podcast, né? Então, trazer essa energia ativista, diplomática, que eu adorei, esperançosa, mas que não está parada, está em movimento o tempo inteiro, estudando, pensando, buscando repertório, aprendendo com as mini queens, né? E aí você falou duas coisas que me chamou a atenção e eu queria dividir aí com você. Primeiro, que é engraçado, você falou da sua filha de 9 anos, no começo, na infância, nossos pais dizem o que a gente deve ou não fazer, ou ser, né? Enfim, depois a gente vai para o mundo dos amigos, né? A gente aquilo que os amigos, a gente quer pertencer ao grupo, vai meio que junto com o grupo, na onda. Depois você fica adulto, vai para o mundo do trabalho, você tem que se adaptar às culturas e às expectativas das pessoas. Só que eu vou celebrar quase meio século. E eu tô na fase, Fábio, que assim, agora eu pertenço a mim. Sabe, assim, então acho que o melhor lugar de existir é dentro da gente mesmo. Esse espaço é nosso, o resto a gente vai aprendendo. Mas isso foi uma reflexão que você me trouxe agora. E você citou o tamanho da sua responsabilidade, quantas pessoas você tem um olhar, 45, 48 mil, certo? E o público do primeiro emprego. Então eu queria trazer para sua reflexão aqui, para esse espaço, falar sobre a juventude, a importância da nova geração, futuro. Então, assim, o primeiro emprego, você tem o contato, o acesso a uma turma que vai estar aqui amanhã e com algumas vulnerabilidades bastante significativas para a gente ter esse olhar que você falou, do ouvir, do entender e de como chegar
se aproximar desse público. Fala pra gente um pouco sobre futuras gerações e essa geração específica do primeiro emprego que você tem acesso de ter um contato, uma proximidade maior. Isso, de fato, a gente tem essa experiência, né, por sermos hoje uma marca reconhecida por ser a geradora de primeiro emprego, né, uma das principais aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, hoje mais de 70% do meu quadro inteiro teve o seu primeiro emprego aqui. Quando eu olho para o gerente de restaurantes, que é uma posição de liderança extremamente importante no Brasil e onde a gente opera, 88% dos meus líderes e das minhas líderes começaram como primeiro emprego nas nossas operações. Então, a gente, em primeiro lugar, né, de uma maneira muito humilde, a gente reconhece que a gente está aprendendo nessa jornada, né? A minha geração, e eu também sou meio século, né? Então somos 150 anos dessa vez. Olha quanta sabedoria. Tá todo mundo empatando aqui na... Então, eu diria que as coisas mudaram, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto muito de assumir ou rotular que uma faixa etária determina um comportamento de uma grande massa. Sim. Eu me identifico mais com a visão de que cada um tem a sua singularidade. Né? Obviamente, eu entendo que há acontecimentos de amplitude comuns que acabam, né, direcionando uma população que nasceu naquele momento ou perto daquele momento a viver uma realidade, e isso acaba fazendo com que assuma alguns comportamentos. Mas, de uma forma geral, eu não gosto dessa ideia de que o jovem ele não tem resiliência. Não, é verdade. Ele não fica no emprego. Eu estive muito rapidamente na semana passada, não foi no Mac, num outro lugar, num restaurante. Me atendeu uma menina de 19 anos de idade, com brilho no olho, me atendeu super bem. Comecei a conversar com ela, né? Eu estava almoçando com uma outra pessoa e eu perguntei por que ela trabalhava naquele estabelecimento, e ela falou: estabilidade. E eu não esperaria ouvir estabilidade de uma jovem de 19 anos. E ela me explicou que é filha de mãe solo, saiu de casa para trabalhar, para viver sozinha desde os 18, né? Tem 2 anos que mora fora de casa, que mora sozinha. Começou a trabalhar com 14 anos. E ela quer uma fonte de renda que permita que ela consiga investir nos estudos e estabilizar a vida. Vamos chamar ela aqui. Ela é Queen. Já é incrível, incrível. Já queremos conhecer. Né? Então, eu vou muito por essa linha. Também. Dentro da nossa jornada na Arcos Dourados, a gente é muito consciente, né, dessa questão da singularidade, a gente é muito consciente do nosso papel de ser o gerador de primeiro emprego, e a gente oferece múltiplas oportunidades, né, para que as pessoas escolham as suas trajetórias, né? A gente tem, obviamente, uma trilha de carreira, uma trilha de desenvolvimento dentro dos nossos restaurantes, que permite que as pessoas que desempenharem as suas funções bem e demonstrem interesse de crescer, assumam posições diferentes, e isso vai, de alguma maneira, melhorando as suas condições em termos de pacote de remuneração. Sim. A gente investe em capacitação não somente a técnica para operar uma fritadeira ou uma chapa, uma tarefa, mas a gente investe em competências socioemocionais. A gente tem uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, em que é uma referência em desenvolvimento de competências socioemocionais, apoiando escolas Brasil afora. Importante. E a gente desenvolveu um programa de formação voltado para isso, para trabalhar a consciência desses jovens, né, e dessas jovens, para que possam lidar com essas adversidades e esses obstáculos que tem na sua vida, né? Resiliência, como lidar com frustração. Sim. Então, a gente considera esse aspecto humano na jornada do jovem extremamente importante, extremamente importante. E a gente é muito rigoroso com relação
o tratamento que é oferecido aos nossos jovens. A gente cria canais de denúncias para a gente poder receber informações de alguma condução que foi inapropriada. A gente tem um canal de suporte que permite a jovens que estão vivendo em situação de vulnerabilidade, junto com as suas famílias, que são membros do CAD único, a acessarem cestas básicas com quantidade de alimentos suficiente para alimentar a sua família com 90 refeições no mês. A gente oferece a possibilidade de bolsa de estudo e sempre o pilar da educação, o pilar do bem-estar. E a gente oferece uma coisa que, na minha visão, é extremamente importante, terapias gratuitas, ilimitadas para todo e qualquer funcionário. Não só para as pessoas jovens no restaurante, mas para todo e qualquer funcionário. Bom, a Paty, agora é o que eu vou minha fazer frase. agora. Para mim é arroz, feijão e terapia, né? Esse é um dos lemas da minha vida. Então, realmente, assim, como esse suporte é importante, né? Vocês têm sentido isso? Muito importante. Não, é Sem porque dúvida, talvez as empresas, né, todos nós, né, temos que olhar que o colaborador de forma integral, né? Porque claro que vai ter uma hora que ele vai sair da sua loja, da sua empresa e vai para casa, né? Você vai estar sempre mediando pedaço, né? duas realidades que às vezes aí sim tem quanto mais você puder agregar e gerar esse acolhimento, as ferramentas para que ele consiga andar sozinho, inclusive, eu acho que isso é maravilhoso. Eu não conhecia essa iniciativa. Parabéns aqui para todo mundo ouvir. Parabéns. Quem puder, repita. Né? Talvez a gente inclua aí na receita a terapia. Mas esse espaço de fala, porque eu sempre falo, né, que terapia é um espaço de expressão, onde você consegue ter talvez essa segurança que você falou psicológica e você consegue atravessar alguns pântanos, porque a vida são dias de sol e dias de chuva, né? Não tem jeito. E um dos privilégios que eu tenho é que, como eu mencionei, que 70% né, do meu quadro teve início no primeiro emprego lá, né? Assim como eu que comecei a minha carreira, mas numa outra organização, mas no chão de fábrica, aos meus 18 anos de idade, eu, da mesma forma, tenho muitos colegas que já completaram 30, 40 anos de empresa nas nossas operações McDonald's aqui no Brasil, que tiveram o seu primeiro emprego lá, começando numa época com 14, 15 anos de idade. Então, a gente tem empatia. Quando eu olho para o lado, a maior parte dos meus colegas de operações que estão liderando essas pessoas nos restaurantes, um dia já estiveram lá. Então, eles entendem, apesar da diferença de idade, de gerações, eles entendem essas necessidades. Ô Fábio, e claro que tudo que a gente está falando aqui, né, aliás, as temáticas do nosso podcast, que são, claro, as temáticas de ESG, sustentabilidade, transição energética, estamos navegando por muitos assuntos bons aqui, liderança feminina, nós sabemos que tudo isso é uma jornada, né? Mas conta pra gente um pouquinho, eu fiquei muito curiosa para saber como é que tá esse quadro, porque também olhar exemplos positivos motiva. Como tá o quadro de vocês? Claro, não precisa ser um super detalhado aqui de todos os números, mas algum dos grandes números de vocês hoje nessa questão de diversidade e inclusão. Os números de diversidade e inclusão, como eu havia dito, me orgulha muito, né? Eu comecei a minha jornada na organização há 4 anos, e quando eu cheguei, tive o privilégio de participar de um onboarding, de um programa de integração, por 2 meses atuando no restaurante, né? E eu fiz questão de fazer isso, como tudo na minha vida, bem feito. Eu pedi um uniforme do atendente, eu saía de casa no meu prédio com o uniforme do atendente e fui trabalhar no shopping Iguatemi, na Faria Lima. Que chique! Entrando com o uniforme. Foi chique. Entrando com o uniforme do atendente. Difícil. E transitando no shopping livremente e observando os olhares das pessoas. Eu pude entender, como nunca tive essa chance, o que é ser visto como um funcionário do McDonald's, né? Mais tarde, né, alguns meses trabalhando, a gente teve uma situação que, inclusive, foi veiculada nas mídias, né, nos principais veículos, inclusive de televisão aqui no Brasil, de um funcionário nosso, o Matheus, no Rio de Janeiro,
que tomou um tiro, né, de um cliente por não conseguir reconhecer o cupom que ele tinha de desconto após ter encerrado a compra. Porque tem um protocolo de você apresentar o cupom antes. Então, esses elementos... O Matheus está bem? Eu não acompanhei. O Matheus está bem. Está bem. Tá bem. Tá. Esses elementos me fizeram compreender a responsabilidade, né, da minha função, né? E eu, olhando os números da Arcos Dourados nos últimos tempos, né, eu me deparei com números maravilhosos. Muito antes da lei de cota ser criada, a gente já tinha contratação de pessoas com deficiência. E eu entendi que, por mais que a gente tivesse na linha do progresso, né, espaços para ir aprimorando, tinha um trabalho muito forte para ser feito com a agenda de inclusão. E é nisso que a gente vem trabalhando fortemente. Ou seja, de fato, construir um ambiente inclusivo, uma cultura inclusiva. A companhia se posicionou publicamente e reconhece a inclusão como um dos nossos princípios, né, de cultura. E isso propiciou, né, uma convivência natural, uma convivência que permite, dentro da linha do princípio do respeito, você conviver com diferenças. Então, hoje eu tenho mais de 60% de representatividade de pessoas negras nas nossas operações aqui no Brasil, tá? Se a gente for falar de pessoas trans, a gente emprega 2,4% pelo último censo demográfico de pessoas trans aqui no Brasil, nas nossas operações do Brasil. A gente tem 23% de pessoas que se autodeclaram com orientação sexual homoafetiva nas nossas operações, sendo que 15% estão em posição de liderança. Tá? E a gente tem 57% de representatividade de mulheres em posição de liderança, né? Então, são alguns dos exemplos, né, dos avanços que a gente conseguiu ao longo de anos de trabalho e que, né, nos orgulha muito do legado que a gente está construindo. Sabe que de novo a esperança, né, Paty, pegando a sua palavra. Não, mas é o que eu achei interessante você contar esse exemplo importante, porque se vocês fizeram, dá para fazer. Então, acho que isso é importante para a gente não estar nesse local que, né, de não dá para fazer, ou é muito complexo fazer. Então, eu acho que é importante falar cada vez mais de quem está fazendo, como está fazendo, e os avanços estão sendo construídos, né, a gente não está numa folha de papel sem nada arriscado, tem um rascunho já indo para uma estratégia boa dentro das organizações. Fiquei super feliz de saber. Para quem está acompanhando a gente, o Fábio foi Queen. Vocês já sabem que Queen é adjetivo. Então, o Fábio foi Queen com a gente em 2022, quando a gente fez o programa. E foi muito rico te ouvir lá. Então, a gente teve essa ousadia de convidar você de novo para que mais pessoas pudessem ouvi-lo. Reflexões super importantes. Numa pauta que não para aqui, né, Tati? Com certeza. Mas para fechar, o que você diz aqui para mim? O que a gente vai colocar pro Fábio? Tem que fechar, Paty? Infelizmente. Tem que fechar. Eu ficaria aqui mais um tempo. Será que dá pra ver que eu sou fã, assim, do Fábio? Será que deu pra perceber? Não, quase nada. Quase nada. Fábio, eu queria que você deixasse uma mensagem, assim. E tem uma frase sua que eu adoro também, que é... Bom, tem muitas, mas... Que inclusão é singularidade, né? Como esse seu olhar já caminhou para esse caminho aí, desse olhar pro único, pro respeito, né? Queria que você só deixasse uma mensagem pra gente aí de incentivo, de ânimo, de esperança, como a Paty falou, para esses caminhos que, se a gente olha pro lado e faz o teste do pescoço, né, ainda tá difícil, tem tanto para avançar. Às vezes o pessimismo nos... Né, e em momentos, né, não citamos nesse podcast, mas em momentos de retrocesso histórico aí, né, políticos, controversos, como é que a gente... Igual resiliência climática. Hoje eu brinco que tem angústia climática, né? Como a gente sai desse lugar, já que a gente tem tanta responsabilidade? O que você diria? Angústia inclusiva. Eu diria... tentando resumir essa reflexão, eu sou muito otimista por natureza, né? Eu de fato acredito
que a gente vai experienciar coisas melhores, né, nas nossas vidas, na sociedade, apesar, né, de múltiplos acontecimentos que às vezes nos façam repensar, né? E eu diria que seguir essa perspectiva positiva, né, de mesclar o ativismo com a diplomacia. E se você está dentro do ambiente organizacional, que é o fórum em questão, de trazer esse assunto para um lugar que atraia a interlocução para uma discussão de negócio, porque é um tema que impacta negócio, tanto para o bem quanto para o mal. Quem sai na frente, quem for capaz de sair na frente, vai, sem sombra de dúvida, conquistar uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes no mercado onde atua. Muito obrigada, viu, Fábio, pela presença. Agora eu acho que você vai ter mais fãs, além da Tatiana e eu aqui, ou depois de ouvi-lo, depois de acompanhar aqui o nosso podcast. Com isso eu queria agradecer, Tati, novamente, você, Fábio, e você que acompanhou aqui esse episódio do Queen on the Road. E tem mais, porque a gente ainda tem várias conversas bacanas que vão surgir por aí. Curta, acompanha, redes sociais e vamos junto. Até mais!